Olá, 10 dias depois do início da maior tragédia climática que vivemos, ainda temos situações dramáticas, resgates e comunidades isoladas aqui no estado. Nossas equipes conseguiram chegar a mais 2 pontos que passaram todos esses dias em meio ao caos e sem poder receber socorro: Estrela e Vale Vêneto. Milhares de pessoas estão fora de casa, em abrigos por todo o estado. Em apenas um local, em Canoas, estão 6.000 pessoas. É mais do que a população de muitas das nossas cidades. A nossa equipe esteve lá e você confere a situação no programa de hoje. A Defesa Civil está organizando um esquema especial para distribuir as doações. Uma empresa privada vai ficar responsável por receber e distribuir tudo o que chegar. A gente vai conversar ao vivo com o chefe da Defesa Civil sobre isso. E também sobre as doações, né? Nós vamos esclarecer com as autoridades a questão das cargas que estão chegando ao estado. É preciso ou não ter nota fiscal? O governador de Santa Catarina disse que cargas estão sendo barradas. Já a Secretaria da Fazenda diz que não há multas. E você vai saber também quais são os canais oficiais seguros para fazer doações. Foi resgatado agora pela manhã o cavalo que estava isolado sobre um telhado em Canoas. Nós mostramos a imagem aqui ontem. Nós vamos atualizar também a situação lá no sul do estado e saber como fica o tempo para os próximos dias lá na região e em todo o Rio Grande do Sul. O Jornal do Almoço dessa quinta, 9 de maio, está começando. A quinta-feira amanheceu com sol em várias partes do estado, mas o tempo deve ter uma reviravolta nos próximos dias, Marcos. É isso que diz a previsão. Isso preocupa muito, né? Todos os gaúchos nesse momento, porque a água ainda não baixou em muitas das regiões do estado, principalmente aqui na região metropolitana. O solo está encharcado na serra, principalmente, e aí a gente sabe que é preciso ter muito cuidado. Quem está aqui com a gente já é o Juliano Castro para trazer os detalhes sobre hoje e amanhã. Oi, Marco. Oi, Cristina. Olá para quem nos acompanha aqui no Jornal do Almoço. Pois é, mais essa virada no tempo prevista aí pela meteorologia deixa todo mundo em alerta. O que vai acontecer? Hoje é um dia de estabilidade em quase todo o Rio Grande do Sul. O sol deve predominar em quase todas as regiões. Esse cenário não se mantém assim até nem ao fim do dia. Principalmente de amanhã em diante, nós vamos ver muita chuva em quase todo o estado. Alguns volumes bastante expressivos e é isso que a gente vai contando para você aqui durante o Jornal do Almoço. Onde mais deve chover então? Na previsão, região dos Vales, região central da Serra e metropolitana de Porto Alegre nos próximos dias, entre amanhã e segunda, terça-feira, por exemplo. Esse cenário, claro, preocupa muito, principalmente o curso dos rios. A gente sabe que toda a chuva que vem lá da região, como por exemplo dos Vales, da Serra, boa parte vem parar aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana. E isso foi o que aconteceu nos últimos dias e fez com que os níveis dos rios eles se elevassem. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu falo ao vivo de Porto Alegre com você. Estou aqui com o professor Fernando Fã, ele é hidrólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professor. Obrigado por aceitar conversar com o Jornal do Almoço. Professor, de imediato, essa preocupação intensa dos próximos dias. Deve chover bastante ali na região dos vales, centro, serra, como eu estava dizendo, e a gente sabe que a água vem para cá. O que deve acontecer com o nível do Guaíba e até mesmo com essas regiões? Pode ter registro de novas enchentes nos vales, por exemplo? Olá a todos. Sim, nesse momento estamos muito preocupados sobre aonde essa chuva prevista vai ocorrer. Se a chuva prevista ocorrer mais a norte, mais na região dos vales, aí a gente pode ter um novo pico de níveis, né, pico de evasões nos rios, por exemplo, no rio Taquari. E depois essa água desceria para Porto Alegre e teríamos também um que a gente chama de repique, uma nova elevação no Guaíba, né? Podendo então voltar aí para a casa dos 5 metros e alguma coisa, né? E atrasando essa cheia, né? Fazendo ela perdurar por mais tempo. Caso o núcleo da chuva ele ocorra mais perto da região metropolitana, então esse repique no Guaíba deve ser um pouco menor, aí não ocorreriam as chuvas na região dos vales, não teria os picos de evasões na região dos vales, mas existe um risco de inundação em Porto Alegre, mas na verdade alagamento em Porto Alegre, porque a gente não está conseguindo drenar de forma eficiente a cidade. Então, todo mundo de olho aí onde vai cair de fato o maior volume, se vai ser mais a norte, mais na região dos vales ou mais concentrado em cima da região metropolitana.
Professor, alguns modelos meteorológicos, então, já garantem aí essa chuva para os próximos dias, uma chuva intensa, até mesmo volumosa. E isso, alguns modelos já afirmam que poderia fazer com que a enchente se prolongue em Porto Alegre por muitos dias, para além daquilo que seria normal. Já existe algum estudo nesse sentido, alguma afirmação que vocês pudessem nos dizer sobre essa permanência da enchente e de ruas alagadas na capital gaúcha? Sim, nós temos rodado modelos todos os dias, inclusive hoje vai sair uma previsão atualizada daqui a algumas horas, mas o que as previsões que fizemos nos últimos dias têm indicado é que essa cota dos 5 metros, ela deve ficar abaixo dos 5 metros, talvez hoje, talvez amanhã, dependendo um pouquinho da influência do vento. E na medida que seguir baixando o Guaíba, a expectativa seria 4 metros na semana que vem, se não chover. Se ocorrerem essas precipitações, especialmente na região dos vales, aí a gente teria esse repique, voltaria para os 5 metros na semana que vem e aí segue descendo, né? A duração total dessa inundação, por exemplo, quando vai ficar abaixo dos 3 metros, que é a nossa cota referência, infelizmente a gente não consegue precisar. O número que a gente tem é que no caso da cheia de 41, demorou cerca de 32 dias entre o pico e os 3 metros. Então, esse é o número que a gente vem trabalhando, é uma projeção, é simplificado, mas é a informação que a gente tem agora baseada nos dados observados. Professor, rapidamente, vamos só ver esse mapa na tela agora. Você vai ver o curso da água, ele vai saindo aqui então da região metropolitana de Porto Alegre e ele segue ali durante toda a Lagoa dos Patos, é isso que a gente está dizendo. Rapidamente, professor, uma previsão lá para o sul do Rio Grande do Sul. Essa cheia deve ser maior quando por lá? Bom, para o sul do Rio Grande do Sul, Pelotas, Cassino, a gente não tem modelos tão detalhados quanto aqui da região de Porto Alegre, né? Os prognósticos simplificados que a gente tem feito têm indicado que os maiores níveis devem ocorrer ali pelo final de semana, sábado, domingo, que já é essa água aqui do Guaíba que está descendo em direção, né, à saída para o mar. Professor Fernando Fã, hidrólogo da URGS, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal do Almoço. Eu volto daqui a pouco mostrando outros pontos difíceis da capital e outros detalhes da previsão do tempo. Até mais. Até mais, Juliano. Em todo o Rio Grande do Sul, 67 mil pessoas estão fora de casa. 23 mil delas estão em Canoas, na região metropolitana. Só lá a Prefeitura está operando 95 abrigos. O Eduardo Paganelli esteve hoje na Universidade Ubra, que está com 6 mil pessoas abrigadas e 1.000 voluntários. Lá também está funcionando um hospital de campanha. A dona Zilá é uma das acolhidas na Ubra. Aqui, ela e os outros desabrigados estão divididos em prédios e recebem alimentação 3 vezes ao dia. No início, quando chegamos, foi bem difícil, porque até acomodar todo esse povo, né? Mas, por exemplo, lanche, coisa assim, almoço, muitas doações estão vindo, né? E a gente está recebendo café da manhã, almoço, janta. A moradora do bairro Matias Velho só não sabe ainda o que fará quando voltar para casa. A minha casa não tem como voltar. Na realidade, ela ficou embaixo d'água. Então, não tem como. Eu nem gosto de falar disso. É difícil. Aqui em Canoas, um dos principais pontos de acolhimento é a sede da Universidade Luterana, a Ubra. Por aqui, cerca de 6 mil pessoas estão abrigadas. Por isso, um dos prédios foi transformado em um centro de distribuição. Deste lado, por exemplo, a gente percebe que tem alimentos que estão sendo utilizados para preparar as refeições. Um pouco mais adiante estão as roupas, que chegaram há pouco e vão passar pela triagem. E deste lado estão os calçados, que deverão ser distribuídos a quem precisa. Além das 6 mil pessoas desabrigadas, outros 1.000 voluntários ajudam a realizar os trabalhos no complexo. A gente tem manhã, tarde e noite pessoas trabalhando. E essa organização é feita a distribuição, os alimentos vão chegando, tem 1.000 colaboradores aqui, voluntários que estão trabalhando no dia a dia e vão deixando tudo isso organizado, para que todas as pessoas que estão alojadas aqui tenham alimentação durante todo o dia. Alimento que chega para a Silmara. Ela perdeu tudo na enchente. É difícil, porque o meu psicológico está assim, ó, o meu maior medo é quando eu voltar para casa e abrir a porta da minha casa e ver aquela imagem ali. Também aqui no complexo da Ubra foi instalado o primeiro hospital de campanha do Ministério da Saúde. Ele foi colocado junto ao prédio do Hospital Universitário. Só que essa estrutura com a tenda vai atender principalmente aquelas pessoas que apresentam quadros de problemas de saúde relacionados a tétano e leptospirose.
Outros 2 hospitais de campanha serão instalados nos próximos dias em Canoas, já que a cidade perdeu os atendimentos no pronto-socorro, 3 UPAs e 19 unidades de saúde alagadas pela enchente. Uma mini cidade foi montada lá na Ubra, como a gente pôde ver, né? Agora nós vamos falar de Novo Hamburgo. A situação do bairro Canudos e do bairro Santo Afonso segue muito complicada depois do transbordamento do dique, que protege a região. Moradores vivem a expectativa de voltar para casa e a prefeitura tenta viabilizar alguma forma de tentar escoar essa água que segue acumulada pelas ruas. A Mari Silva esteve lá hoje pela manhã e agora vai mostrar a situação para a gente. 6 dias depois, o Rio do Sino subia quase 10 metros aqui em Novo Hamburgo. Os milhares de moradores que ainda estão fora de casa convivem com a insegurança. E muitas famílias, apesar dos dezenas de abrigos espalhados pela cidade, escolheram acampar perto de casa para tornar o retorno um pouco menos difícil. Porque a gente tem muitos animais, a gente tem 14 porcos, cavalos eu não sei de cor, mas é bastante cavalo, bastante cachorro, daí chegou bastante cachorro com a gente também. A gente tem cabrita, tem galinha, tem tudo, daí a gente preferiu ficar perto deles também. Perto de casa? É, e perto de casa. Vocês já foram lá na casa de vocês? Já fomos. Duas delas a gente já conseguiu limpar já. E como é que tá a situação lá? Não sobrou nada. Da casa da minha mãe, ela conseguiu sair com uma bolsa de documentos, né? Que a gente sempre pensa nos documentos nessa hora. E a mochila de escola da nenê dela, que tinha as roupinhas prontas para ir para a escola na próxima semana, foi isso que ela conseguiu salvar. Enquanto em Canudos, a esperança de voltar para casa em breve é alta, aqui no Santo Afonso não. Eu vim ver se eu conseguiria ir lá na minha casa, ver como é que tá, né? Se tá lá ainda no lugar. Não, mas tá sim. Pra ver como é que tá, se dá pra ir lá ver as coisas, né? Pelo menos dar uma limpada, de repente. O senhor não tinha vindo ainda? Não, vim todo dia aqui. Só que não posso ir lá, né? Porque a água tava lá nos móveis líder, tava ali, agora tá aqui. Daí agora, de repente, de tarde ou amanhã provavelmente a gente já vai dar pra nós ir de a pé lá, sei lá eu. É a esperança. É a esperança, né? Porque olha o prejuízo que todo mundo teve aí, todo mundo perdeu tudo. É nesse bairro aqui que está o dique, que vai até São Leopoldo, que foi construído há quase 50